Olá, meus alunos, eu sou a professora Albina. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês, perguntar se vocês sabem o que é metrologia. Então, eu vou contar uma historinha para vocês. Desde o início dos tempos, os povos sempre foi uma necessidade do ser humano medir. Então, os povos antigos precisavam medir o tempo, precisavam medir na agricultura, na saúde, a comida precisava ser medida. Então, várias situações no dia a dia do ser humano é importante existir uma medição. E com isso, cada povo foi definindo seus padrões de medidas, cada um de acordo com suas necessidades. Porém, com o avanço das civilizações, os povos precisaram de comercializar um com os outros. E essa falta de padronização entre as medidas tornou-se um problema, porque os povos não se encaixavam nessas medições. Precisava de fazer a conversão, então isso era um fator que complicava, que dificultava esse livre comércio. Então, foi necessário que uma padronização internacional, universal, onde todos os povos trabalhassem na mesma forma de medida, ok? Então, a metrologia é uma ciência que estuda exatamente estes padrões e a unificação destes padrões de medição. Em 1960, criou-se um sistema internacional de medidas, que é representado por essa letra SI. E este sistema, que foi inclusive atualizado em 2019, foi revisto e atualizado, ele define duas classes de medidas. Uma classe onde temos as unidades de base e uma outra classe que são as unidades derivadas. As unidades de base são compostas de 7 grandezas. Vamos agora falar um pouquinho de cada uma delas. Uma grandeza é o comprimento e a unidade dessa grandeza é o metro e o símbolo é M minúsculo. Então, para medir o comprimento, a unidade padrão no sistema internacional é o metro e o símbolo é M. A grandeza tempo. De acordo com o sistema internacional, a unidade é o segundo e o símbolo é a letra S. A grandeza massa. Para medir a massa, de acordo com o sistema internacional, a unidade é o quilograma e o símbolo é kg. Para medir a corrente elétrica, a unidade se chama ampere e o símbolo é uma letra A maiúscula. Para medir a temperatura, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, é o Kelvin, cujo símbolo é a letra K. Muita atenção, porque aqui usamos muito também a unidade Celsius, né? No nosso termômetro que a gente compra na farmácia para medir a temperatura, aquela medição ali está em graus Celsius. Mas, de acordo com o Sistema Internacional, a unidade padrão internacional é o Kelvin, ok? O próximo é a quantidade de matéria, que, de acordo com o Sistema Internacional, é a unidade mol e o símbolo também é mol. Essas são as 7 grandezas fundamentais e aqui temos 4 grandezas derivadas. Vamos ver as grandezas derivadas. A área é uma grandeza derivada. A unidade é metro quadrado e o símbolo é m de metro elevado ao quadrado. Por quê? A área é 2 unidades de comprimento multiplicada, né? A base vezes a altura. Então, ela é derivada da unidade de comprimento, logo ela é a unidade de comprimento elevado ao quadrado. Volume é a multiplicação de 3 unidades de comprimento. A base, comprimento, vezes a largura, vezes a altura. Então, o símbolo será a unidade de comprimento elevado ao cubo. Força. A unidade é Newton, que tem um símbolo, uma letra N maiúscula. Ela é derivada de quais unidades fundamentais? Olha só, kg, que é a unidade de massa, m, que é a unidade de comprimento, e esse S com expoente menos 2 significa que é dividido pela unidade de tempo elevado ao quadrado. Então, a unidade de força é uma unidade derivada das unidades de massa, comprimento e tempo.
Potência também é uma unidade derivada, que se fala unidade watt com o símbolo W. Ela também é derivada de uma unidade de massa, unidade de comprimento e a unidade de tempo. Agora vamos ver os múltiplos e submúltiplos das unidades de grandezas. A unidade de comprimento, a grandeza comprimento, ela tem como símbolo M e a unidade é metro. Então, os múltiplos e submúltiplos são decímetro, centímetro e milímetro. Como convertemos metro para decímetro? Andando para a direita, multiplicamos por 10. Andando para a esquerda, dividimos por 10. Então, um exemplo aqui, 0,4 metros. Convertendo para decímetro, eu multiplico por 10. Na multiplicação de número decimal, é só andar com a vírgula uma casa para a direita, ficando 4. Então, 0,4 metros é o mesmo que 4 decímetros. Passando para centímetros, multiplicamos por 10 novamente, que é o mesmo que 40 centímetros. 40 centímetros. Passando para milímetro, multiplicamos por 10 novamente, é igual a 400 milímetros. Para a esquerda, encontramos aqui decâmetro, dividindo por 10 novamente, hectômetro, dividindo por 10 novamente, quilômetro. Então, seguindo o mesmo exemplo, 0,4 metros, passando para decâmetro, ficaria 0,04 metros. Passando para hectômetro, seria 0,004 hectômetros. E passando para quilômetro, ficaria 0,0004 quilômetros. A área é uma grandeza derivada, não é uma grandeza fundamental como o comprimento. A área é uma grandeza derivada, ela deriva de quem? Da unidade de comprimento, porque multiplicamos duas vezes a unidade de comprimento e encontramos uma unidade de área. Então, a área, a unidade dela é o metro quadrado. Se ela é derivada, se ela é a unidade de metro ao quadrado, então, para a direita, em vez de multiplicarmos por 10, multiplicamos por 10 ao quadrado, que é igual a 100. E para a esquerda, em vez de dividir por 10, dividimos por 10 ao quadrado, que é igual a 100. As unidades são as mesmas, porém, elevado ao quadrado. Então, aqui fica metro ao quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. E para a esquerda, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. Lembrando que para a direita multiplicamos por 100, para a esquerda dividimos por 100. Volume também é uma grandeza derivada. Derivada de qual fundamental? Do comprimento. Então, como para achar o volume multiplicamos 3 unidades de grandezas, então nós temos na unidade de volume metro cúbico. Para a direita, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Para a esquerda, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico. Como a unidade de volume é a unidade de comprimento multiplicada por ela mesma 3 vezes, para a direita, em vez de multiplicarmos por 10, como a unidade de comprimento, multiplicamos por 10 ao cubo, que é 1000. Então, para cada casinha aqui, multiplicamos por 1000. Para a esquerda, dividimos por 1000. Outra conversão importante é a conversão entre decímetro cúbico e litro. Para medir volume de líquidos, é muito comum usarmos a unidade litro. E como convertemos litro para a unidade do sistema fundamental, que é metro? A conversão é 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Exemplo, 4 decímetros cúbicos equivale a 4 litros. 8 metros cúbicos. Vamos passar metros cúbicos para decímetro cúbico. 8 metros cúbicos é o mesmo que 8.000
decímetros cúbicos. Passando para litro, 8.000 litros. Exemplos. Vamos transformar 27 milímetros para centímetros. Milímetros está aqui na última casa. Para centímetros, vamos andar uma casa para a esquerda. Como isso se trata de unidade de comprimento, cada casa à esquerda eu divido por 10. 27 dividido por 10, ando com a vírgula uma casa para a esquerda, 2,7 centímetros. Próximo, 1,5 metros, passando para milímetros. Metros para milímetros, eu vou andar 1, 2, 3 casas para a direita. Cada casa à direita eu multiplico por 10, como são 3, vou multiplicar por 1.000. 1,5 vezes 1.000, eu ando com a casa 3 vezes, ela está aqui entre 1 e os 5. Vou andar 1, 2, 3. 1.500 milímetros. 2,14 metros quadrados, passando para milímetros quadrados. Agora eu estou falando de unidade de área. Cada casinha que eu ando aqui, eu vou andar de 100 em 100, ou seja, 2 casas decimais. Para a direita, de metro para milímetro, então eu vou andar 2, 4, 6 casas decimais para a direita, tirando a vírgula aqui entre 2 e o 1. Depois do 4 eu ando 2 casas, mais 2, 6 casas. Então fica 2.140.000 milímetros quadrados. 78,5 metros cúbicos para quilômetros cúbicos. Agora eu estou falando de unidade de volume. Metro para quilômetro, eu ando para a esquerda. Cada casa, quando eu falo de volume, eu vou dividir por 1.000. Dividir por 1.000 é o mesmo que andar com a vírgula 3 casas para a esquerda, em cada casinha dessa aqui. Como eu vou andar 3 casas, cada casinha eu ando 3 com a vírgula, então será 3, 6, 9 casas que eu vou andar com a vírgula. Então, se a vírgula está aqui depois do 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas eu andei para a esquerda. Então, esse é o número de quilômetros cúbicos. 30 centímetros cúbicos para litro. Para transformar de unidade de grandeza de medida para litro, é melhor passar pelo decímetro cúbico, porque a unidade que tem direta com litro é decímetro cúbico. Então, é o mesmo que passar de centímetro cúbico para decímetro cúbico. Centímetro para decímetro, eu ando uma casa para a esquerda. Como é cúbico, eu vou dividir por 1.000. Então, 30 dividido por 1.000, eu ando com a vírgula 3 casas para a esquerda, vai ficar 0,030 decímetros cúbicos, que é o mesmo que 0,30 litros. Aqui eu poderia tirar este último zero, que ele não é significativo, que é o mesmo que 0,03 litros. Agora você está pronto para praticar no link que está na descrição desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, é muito importante para que mais alunos possam aprender também a transformação entre medidas, ok? E até o próximo vídeo!